Santo e eterno Deus, glorificado, engrandecido e exaltado seja o seu santo nome. Deus amado, eterno, glorioso, majestoso e Pai, muito obrigado, porque nesta manhã te dou graças, ó Deus eterno, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Porquanto, ó Deus, alegra minha alma e fortalece meu espírito e me dá forças, ó Pai, para que eu possa fazer não aquilo que seja a minha vontade humana, mas a vontade do Senhor. Tenho eu consumido a Tua Escritura Sagrada, tenho procurado fazer não apenas que aquilo que realmente me é concedido em responsabilidade humana temporal, mas para fazer também a vontade do Senhor. Tenho aprendido diante de Deus, com a Escritura Sagrada, que devo fazer não apenas aquilo que convém aos homens ou às mulheres que vivem nesse planeta, mas principalmente ouvir a soberana voz permanente do Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Em nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre, eu te dou graças, meu Deus, porque esta é uma manhã, como falo, ó Deus eterno e poderoso, em minhas orações, que novamente voltei ao combate espiritual. E eu te dou graças, ó Pai, pois que sei que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Eu costumo, ó Deus bendito e poderoso, ruminar em minha mente que outrora outras gerações combateram certamente para que eu estivesse aqui neste momento como um elo de uma corrente infindável, segundo a graça de Deus, geração após geração. Os homens vão combatendo, vão ensinando, vão buscando um ao outro trazer o elo infinito, poderoso da salvação na pessoa em Cristo Jesus. Por isso gostaria muito que nesta hora, meu amado irmão, minha amada irmã, companheiros em Cristo possam combater através das suas vidas, pois não és ensinado há milênios orai sem cessar, e buscar-me-eis e me encontrareis, quando buscardes de todo o coração. Eu sei, ó Deus meu Pai, que um homem não vai a lugar nenhum se Deus não lhe der a graça, a força e a fé para que possa combater, ó Deus, os principados e as potestades do inferno que estão entre o céu e a terra. Esta é a manhã, ó Deus amado e poderoso, oportunizada por Deus para que os meus amados irmãos, companheiros em Cristo, aqueles que estão como ouvintes, aqueles como eu já sempre digo, e foram, na verdade, alcançados pelos meus olhos e pelo meu coração, mas também a minha alma e o meu coração alcança pela fé aquele que, na verdade, eu nunca ouvi com meus olhos da carne, mas consigo verdadeiramente lhes trazer aos meus olhos espirituais. Por isso, gostaria muito que nesse momento, meu amado irmão e companheiro em Cristo, que está à distância, necessitado de verdadeiramente vencer as suas guerras, vencer as suas batalhas, possa ouvir e assim também, se lhe convier, debruçar, dobrar os seus joelhos em nome de Jesus. Possa ser que seja um jovem, pode ainda ser que seja um homem jovem ou uma mulher jovem. Isso não importa, até mesmo uma criança ou um adolescente. O que importa é que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E aqui está a oportunidade de você juntar-se nesta oração e colocar os seus joelhos, o seu coração, a sua alma, o seu espírito em posição de combate. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar sem cessar, orar com toda afinidade, porque esta é verdadeiramente a orientação, a doutrina dada por Deus e que verdadeiramente muitos santos, muitos antepassados, homens e mulheres venceram as suas lutas porque oravam a Deus. Eu nesse momento desejo esquecer que existem outros paralelos da minha obra divina, humana, assim o fazer.
poder. Eu prefiro orar, porque vejo que a palavra de Deus, ela rechaça, ela repudia aquele que é maldizente, aquele que verdadeiramente é um murmurador. Então, em vez de murmurar, em vez de maldizer a obra da vida terrena, vamos dobrar os nossos joelhos, obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e fazer exatamente como Ele outrora fazia quando esteve na terra manifesto num corpo carnal. Eu glorifico a Ti, ó Deus. Eu glorifico o Teu santo nome. Eu glorifico o Seu eterno, divino e perpétuo poder. Eu te dou graças, ó Deus, porque sei que Tu és o mesmo Deus de ontem, Tu és o mesmo Deus de hoje e será eternamente um glorioso e eterno Deus. Talvez alguns homens tenham dificuldade de compreender a soberania e verdadeiramente a perpetuidade de Deus. Tudo importa que o homem faça, não segundo aquilo que lhe convém, mas segundo aquilo que seja o desejo do coração de Deus. E nesta manhã eu entro em combate verdadeiramente, não só pela minha vida, mas também pela minha experiência em Cristo Jesus, de combater por aqueles que são mais jovens, ou até mesmo por aqueles que são mais velhos. Eu desejo verdadeiramente trazer à minha alma a verdade soberana, eterna e o amor de Cristo Jesus diante da oração, diante do partir do pão e diante da comunhão com os irmãos. A Bíblia tem um certo texto que diz que Moisés falava cara a cara com Deus. E diz também a palavra do Senhor que ele falava cara a cara com Deus como qualquer um fala com seu amigo. Depois, verdadeiramente, a Bíblia diz que Deus tornou ao arraial. Mas o servidor que havia naquele tempo, Josué, ele era filho de Num, era um jovem, a Bíblia diz que era um mancebo, nunca se apartava do meio da tenda. Esta é uma manhã que você tem devidamente os pensamentos de Deus para que ali possa trabalhar em seu coração. Eu já repeti em outras ocasiões que você tem um farto e glorioso, eterno, pensamento divino de Deus, sagrado, devidamente escriturado. Se você busca Deus nas entrelinhas do Senhor, mostra que Moisés, ele era um homem com confiança diferenciada de todos os homens que passaram na face da terra. Ele era um homem que falava cara a cara diante de Deus, como um amigo que conversa com outro amigo. Esse registro está no livro de Êxodo, capítulo 33, e lá no verso 11 há essa declaração. E nesta manhã eu quero glorificar a Deus, porque tem um exemplo de que um certo homem verdadeiramente falava cara a cara com Deus. E isso me remonta à possibilidade de qualquer homem chegar-se a Deus, pois a tua palavra me ensina gloriosamente: chegai-vos a mim, que eu vos chegarei ao Senhor. E verdadeiramente, chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós. Desculpe. Em nome de Jesus Cristo, eu glorifico que este momento, esta hora, pode ser verdadeiramente possível a qualquer homem, a qualquer mulher, a qualquer servo de Deus, a qualquer verdadeiramente serva de Deus. O homem precisa colocar verdadeiramente nas entrelinhas da Escritura Sagrada o entendimento de que tudo é possível àquele que crê. Então eu glorifico a Deus, porque vejo que em muitas declarações o homem buscava ser semelhante até mesmo a Moisés. Há uma passagem na Bíblia em que diz que Miriam defendia, juntamente com Arão, que Deus falava da mesma forma com Miriam e também com Arão. Houve da parte de Deus uma indignação, uma ira, e Miriam foi ferida, porque desejava ser como Moisés. E nesta hora eu glorifico e exalto e bendigo a Deus. Eu quero trazer ao meu querido irmão, à minha querida irmã, companheiro, companheira em Cristo Jesus, estes que estão atrelados à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Prevalecer com Cristo.
Cristo, mas também quero trazer ao meu coração, à minha alma e ao meu espírito a Igreja Universal de Deus. Me refiro à Igreja de todos os homens, ao qual foram, na verdade, convertidos a Deus, aqueles que estão no caminho de buscar o verdadeiro e eterno Deus. Eu quero desejar nesta hora que os homens possam trabalhar eternamente com a confiança de que aquele que tem a pujança, a pegada e verdadeiramente olha não para o lado esquerdo ou para o direito, mas ele olha para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, onde houver um homem com o joelho dobrado, uma mulher em humilhação, em lágrimas e verdadeiramente em pranto, rogando a Deus para que Ele possa dar forças para passar pelas mais difíceis dificuldades, que esta oração possa alcançar o coração do meu irmão, da minha irmã e do verdadeiro homem, mulher, separado por Cristo Jesus. Eu desejo nesta hora que seja retirada da mente, do coração, da alma, toda e qualquer tradição, toda e qualquer superstição, toda e qualquer coisa que não faz parte da Escritura Sagrada de Deus. Eu entendo que se muitas coisas fizessem parte verdadeiramente adicional, como verdadeiramente muitos assim o colocam, essas coisas estariam escrituradas. E visto que passarão os céus, a terra e o mar, mas a minha palavra, ela não passará. Porquanto, nesta viagem de oração, eu navego confiante, ó Deus eterno e soberano Pai, que Tu estás ao meu lado, que Tu me ajudará, que Tu verdadeiramente me fortalecerá e me dará, ó Deus eterno, poderoso, uma instrumentação de uma fala na multidão das palavras e dos pensamentos que agradem a Deus Pai, a Deus Filho e a Deus Espírito Santo. Eu desejo nesta hora que esta carruagem de multidão de palavras e de pensamentos possa alcançar, ó Deus, o gasofilácio sagrado de Deus. É um movimento de oração, pois a palavra de Deus diz: orai sem cessar. E aqui estou eu novamente em combate sagrado, divino e eterno para trazer a Deus verdadeiramente a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. Simultaneamente ensino através desta oração aos meus companheiros, amigos e também servos e servas de Deus. É bem verdade que creio que alguns que ouvem esta oração ainda não se curvaram à pessoa eterna, soberana, divina de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. Quando me refiro a Deus, eu sinto entre meus ossos, em minha carne, em meu sangue, a poderosa presença de um Deus que tudo pode, de que nenhum de seus pensamentos podem, pois, ser impedidos. Assim eu em combates vou lançando palavra a palavra, e na multidão verdadeiramente desta guerra espiritual eu glorifico ao Pai e desejo que Deus esteja permanentemente ao meu lado e ao lado daqueles que ora também imprimem mais intensamente o desejo, a fome, não apenas de comer o pão terreno, temporal, não apenas verdadeiramente de se sustentar numa vida física e biológica, mas desejam trazer ao coração, à alma e ao espírito a eficácia de combater permanentemente o mundo espiritual das trevas com verdadeiramente o auxílio do mundo invisível de Deus. Eu entendo verdadeiramente que o Senhor é eterno, santo e poderoso. A Bíblia diz que Deus não dorme, porque Ele é dado verdadeiramente o poder de um Deus. E assim eu glorifico o Senhor, porque tenho lido a Escritura Sagrada e cada dia que passa eu me alimento e me fortaleço mais, ainda que a idade vá chegando, mas até aqui me ajudou o Senhor. Eu desejo que nesta manhã Tua
misericórdia, tua compaixão e a tua piedade possa alcançar cada homem e cada mulher, cada servo e serva de Deus, que deseja se curvar diante do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo e rogar que seja perdoado dos seus pecados, assim como eu rogo ao Deus eterno de Abraão, Isaque e Jacó, que perdoe meus pecados. Senhor, perdoa meus pecados, perdoa meus erros, perdoa meus excessos, perdoa, meu Deus e meu Pai, em todo momento que eu deveria estar maiormente ocupado nos negócios sagrados, divinos e eternos de Deus. Perdoa se vacilei em colocar os meus pés ou as minhas mãos, ó Deus, e meus pensamentos naquilo que nunca deveria ter olhado ou mesmo imaginado. Me perdoa, meu Senhor, porque desejaria em todo tempo fazer sempre o que é a vontade de Deus. Ou melhor, eu desejo fazer a vontade de Deus. Também em tuas mãos, Deus amado e poderoso, esse momento de oração, no qual eu te peço, perdoa meus pecados e recebe, ó Deus meu Pai, o meu conserto que ora faço diante do Pai, do Filho e de Deus Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que vive e reina para todo sempre, aquele ao qual aprendi que é o meu Salvador, o meu Libertador, o grande e eterno Redentor, aquele que fez a única obra que Deus recebeu de um homem, a expiação pelo meu pecado. Por isso eu te dou graças a Deus, meu Pai, porque empurro na multidão das palavras e dos pensamentos uma confiança, uma convicção, uma fé no reino de Deus. Quando meu Salvador ali anunciava a sua chegada inicial, verdadeiramente nos evangelhos, diz a palavra de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é consistente, perpétuo, firme, constante e sempre abundante. É um reino glorioso que desce dos céus, que emana dos mistérios da ciência de Deus e repousa no coração de cada homem, de cada mulher. A palavra de Deus diz, se tu abrires a porta do teu coração, eu entrarei, cearei contigo e tu comigo e farei morada na tua vida. Mas a Bíblia fala diante de um si. Esse si é se tu abrires a porta do teu coração. Por isso eu te peço nesta hora, Senhor, que tu possa contemplar, que tu possa ir ao encontro, ó Deus eterno, deste irmão, desta irmã, deste companheiro, ó Deus eterno e companheira em Cristo Jesus, que encontra-se, ó Deus, devidamente alvejado, devidamente entristecido, amuado, desconsolado e, por que não dizer, até revoltado com o Senhor. Mas eu desejo, meu Deus e meu Pai, que toda a sua caixa craniana, os seus neurônios, que ora estão desarrumados e verdadeiramente insatisfeitos, possam alcançar a soberania eterna, gloriosa, do onipotente poder do Espírito Santo e assim ouvir a sua sagrada e eterna palavra, para que tudo que esteja devidamente desencontrado diante da alma e do coração possa verdadeiramente voltar ao lugar, ao status quo antes, que assim lhe dava paz quando ainda orava a Deus, quando ainda se curvava ao Senhor. Eu desejo nesta hora que todos os homens que estão ao alcance desta oração possam trazer à memória uma grande obra ao qual nos ensina muito. A Bíblia diz no Novo Testamento que havia um tanque de Betesda, e naquele tanque de Betesda diz a Escritura Sagrada que um homem paralítico ali permaneceu por 38 anos. E aquele homem ficou na esperança de um dia sair por aquilo que seria uma providência pela sua própria vida humana. Mas havia uma coisa de errado com aquele homem, como existem coisas muito erradas que muitos homens. Os homens precisam entender que há uma contabilidade espiritual de Deus, e esse contador, ele vai para frente
frente e ele vai para trás. Cada atitude de um homem, de uma mulher, de um servo, de uma serva de Deus, ou até mesmo de um pagão, de um ímpio, verdadeiramente este contador vai marcando aquilo que é verdadeiramente positivo e aquilo que é negativo. Existe verdadeiramente o ensino da parte de Deus que o homem não pode ficar neutro. O homem pode até ficar calado, mas neutro ele não pode ficar. Porque a Bíblia diz que até verdadeiramente quando um tolo se cala, ele é reputado em sabedoria. Então eu sempre penso que verdadeiramente o homem deve entender que há uma contagem, pois a Bíblia diz que tudo que semeares, ceifareis. Ora, se tudo que semeares, ceifareis, há alguém fazendo a contabilidade da vida espiritual do homem, porquanto esta é uma hora de você positivar diante de Deus e levar a sua alma, o seu corpo, o seu espírito a beber da água da vida, a se humilhar diante de Deus e esperar em Deus, pois que qualquer que seja a maior das aflições que ora o homem esteja passando, eu sei que Deus é poderoso para trazer tudo de volta e esta vida, esta alma que está aflita, seja por uma doença, seja verdadeiramente por algum infortúnio ao qual foi lhe causado sobre a face da terra, tudo é possível àquele que crê em Deus. Por isso não há verdadeiramente um motivo definitivo para que o homem se entregue à sua incredulidade, à sua dureza de coração, o desejo que faça a sua vontade. Eu me lembro que certa ocasião, o meu Salvador, não muito distante, permitiu que eu tivesse dores terríveis, mas dores terríveis, inexplicáveis. E eu glorificava ao Senhor pelas dores e nunca pedi para que Deus me tirasse aquelas dores. E as dores foram aliviando. Eu orava a Deus, me dá força para passar por essas dores terríveis. Eram dores terríveis de você ter que cair até no chão em lamentação. Mas em nenhum momento eu disse: tira de mim essa dor, Senhor. Eu apenas dizia no meu coração, nos meus lábios e também na minha alma e na oração silenciosa: faz a tua vontade, Senhor, faz a tua vontade. Certamente essas dores estão me ensinando, certamente essas dores estão me transformando, estão me fazendo um vaso melhor do que outrora assim seria se não tivesse essas dores, se não tivesse, ó Deus, esta angústia na minha alma. Eu glorificava a Deus, exaltava o Senhor e pedia: me dá força, Deus, mas faz a tua vontade. Se é necessário que eu passe por essas dores, seja feita a vontade do Senhor. Eu desejo entregar um grande ensinamento ao meu companheiro e amigo e servo de Deus e serva de Deus que ora está diante desta oração. Roga a Deus para que se faça como diz a sua palavra. Senhor, faz a tua vontade, mas me dá graça para que eu passe diante da sua vontade. Em nome de Jesus Cristo, eu sei que na vida o homem cai em muitos laços, cai em muitos embaraços. Ele esquece que há um contador e esse contador vai contabilizando as obras boas, as obras más e tudo aquilo que há no pensamento de cada homem e de cada mulher. É bom que o homem pense verdadeiramente como o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele controla todas as pessoas. Jesus Cristo diz na Escritura que a todos iria atrair para Ele. Então os homens são atraídos para a pessoa de Jesus Cristo. Você observa que Jesus Cristo é o universo verdadeiramente central do mundo espiritual e de todas as coisas que se tem na terra. O homem pode falar até mesmo de algumas coisas que parecem ser de Deus e não são. Há muitas coisas obscuras em que o homem diz que tratam-se de ensinamentos equivocados, tratam-se de ensinamentos ao qual não são, ó Deus eterno, ensinados por Deus, mas são ensinamentos ensinados pela natureza, assim, das habilidades humanas. Eu desejo que em nome de Jesus Cristo, cada homem, cada mulher,
possa mergulhar na palavra de Deus e meditar diante de tudo quanto ali está escriturado. É uma obra, ó Deus eterno, muito gloriosa, ao qual o homem deve glorificar a Deus. Ele sabe que voltará ao estado que Deus assim desejar decretar, para que haja a paz, para que haja a saúde, para que haja o restabelecimento e toda a estrutura que foi agredida na mente, na alma, no corpo e no espírito, ela tornará assim diante da justiça de Deus. Eu rogo que nesta hora muitos assuntos que estão na mente, no coração do irmão ou da irmã, possam estar eles verdadeiramente confusos. Eles não têm recebido a devida progressão, têm andado de lado e muitos dos assuntos têm andado para trás. Mas eu, nesta hora, como homem servo de Deus, do Deus Altíssimo, eu desejo que você compreenda e deseje ter fome e sede, não apenas de resolver as suas dificuldades, mas deseje ter fome e sede de colocar todas as coisas no seu devido lugar. Ora, o que você sugere, pastor? Eu sugiro que você se humilhe diante de Deus, porque é uma palavra dada pelo apóstolo Pedro, que diz que o homem deve se colocar em posição de humilhação diante de Deus. Ele deve reconhecer que o pecado e verdadeiramente as iniquidades fazem um mal terrível ao próprio homem, como também aos olhos de Deus. Então, o que a Bíblia recomenda? Que o homem deva se humilhar até que em tempo próprio Deus possa o exaltar. É tempo de você humilhar-se, porque você colocará uma multidão de pensamentos no seu devido lugar. Qual é a alegria de Deus como o homem se salva? A Bíblia diz que há mais alegria por um pecador que se salva do que por muitos justos que não necessitam de salvação. Esta é uma manhã em que você pode verdadeiramente derramar as suas lágrimas, trazer a Deus um reconhecimento das suas faltas, trazer um reconhecimento do seu preenchimento misto, ao qual você coloca sempre em primeiro lugar a sua vontade ou a sua cura ou a sua liberdade financeira. Talvez você esteja sonhando com coisas que nunca deveria sonhar. Sonhar é algo permitido por Deus, mas existem algumas coisas que elas não passam de delírio, porque elas são reprovadas por Deus. Então esse é o momento que verdadeiramente nós devemos repudiar os pensamentos paralelos em que somos, na verdade, influenciados por aquilo que pensa o mundo. A Bíblia nos mostra claramente que os padrões de Deus não são os padrões do mundo. Então, eu desejo trazer a conveniência da minha alma, a conveniência do meu espírito, a conveniência do meu corpo, os padrões sagrados de Deus. É bem verdade que existe muita controvérsia em que os homens desejam acompanhar o presente século, mas você observa que é uma fala de Deus contra o presente século. A pessoa soberana, eterna, divina de Deus faz coisas extraordinárias e brilhantes para que o homem entenda que tem que ser cumprido a vontade de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que o profeta Moisés foi o maior de todos os profetas. Ele nos ensina muita coisa e por isso eu glorifico a Deus, porque vejo um tipo de Cristo já no mundo antigo que representava Moisés. Ele verdadeiramente, quando foi tirado do meio dos homens, passa por um momento muito difícil aos homens de compreender esse momento. Quando eu leio a Escritura Sagrada, eu vejo que Deus, diante de tanta graça, diante de tanto poder, misericórdia, alegria que tem pela vida de Moisés, finaliza o assunto ao qual Moisés vai subir a uma montanha, a um monte, e ali morrerá. Mas verdadeiramente eu desejo sempre trazer à memória coisas que são muito instrutivas. Eu vejo então que o sepultamento da vida de Moisés, que viveu durante muitos anos ali diante do povo de Israel, foi um sepultamento em que o corpo não estava presente.
Porque diz a Bíblia que aquele corpo foi levado por Deus para um lugar, ora, não sabido e verdadeiramente nunca revelado. E quando eu olho então, o que eu imagino pela Escritura Sagrada? Assim, o sepultamento de Moisés se deu por muitos e muitos dias. Se eu não me engano, por mais de 30 dias foi celebrada a morte de Moisés. E ali o que eu vejo? Não havia corpo, porque Deus havia verdadeiramente levado o corpo de Moisés. E o que eu aprendo? Que a idolatria ela é reprovada antecipadamente pelos pensamentos soberanos de Deus. Você pode ir a qualquer lugar, você vê muitos sinais e gloriosas obras escrituradas e registradas para a história do cristianismo. Mas quando você chegar ali em Israel, não há nenhum momento onde esteja sepultado o corpo de Moisés. Eu quero dizer nesta manhã que para você fazer um sepultamento de corpo presente é necessário muita força e verdadeiramente você abrir mão da sua ocupação e da sua, estrutura emocional para que você possa estar ali. A Bíblia nos mostra que foram mais de 30 dias o sepultamento e ali não havia um corpo. Eu quero dizer para você nesta manhã que está ao alcance da minha oração. Você deseja verdadeiramente encontrar-se com Deus, quaisquer que sejam as situações que ora começa o seu combate. Eu não sei se seu combate está dentro nesta hora de uma delegacia, ou diante de uma autoridade, ou diante de um problema financeiro, de um problema de saúde, diante de uma contaminação, diante das doenças mais profundas e assim que trazem ao homem a possibilidade de reversão total e absoluta por uma declaração médica, um diagnóstico ou coisa semelhante. Então, qualquer que seja verdadeiramente a origem da sua dificuldade, seja diante da justiça dos homens, seja diante de um diagnóstico médico ou alguma coisa que seja de natureza familiar, de natureza profissional, de natureza ao qual você nem sabe classificar como apareceu esse tal problema na minha vida. Eu desejo que você seja um combatente. Eu desejo que você possa verdadeiramente ser bem, resolvido em entregar a Deus aquilo que lhe é devido. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o momento que todos os homens devem se entregar a Deus, devem entender que maiormente há assuntos que são para o homem resolver, mas há assuntos que são apenas para um Deus resolver. Esta manhã, então eu oro, confiado, não nas minhas mãos, nem tampouco naquilo que a minha alma, meu corpo e o meu espírito possa assim alcançar. Eu desejo mostrar a você que você deve entregar o seu caminho a Deus Pai, deve entregar a sua vida verdadeiramente a Deus, de forma que Deus possa movimentar em sabedoria, em poder, em graça a sua batalha. Não tente de maneira alguma avançar diante de Deus com sua capacidade financeira, com a sua capacidade de organizar-se assim aos teus olhos, o que não é certo, com uma vida profissional. Porque há nesse momento milhares de homens espalhados pelo mundo em que o problema dele não é financeiro, em que o problema dele não é saúde, mas existem outros problemas paralelos que vão agredindo a alma, o corpo e o espírito do homem até definhá-lo, ainda que ele seja um bilionário ou um milionário sobre a face da terra. Há homens fazendo projetos de serem milionários, mas eu vejo que o homem precisa ganhar, e o homem precisa ter aquilo que convém a Deus, porque havia um homem sobre a face da terra e que era muito rico, e esse homem era verdadeiramente um homem do mundo antigo, e a Bíblia nos ensina que esse homem aprendeu a viver em temor e tremor diante de Deus. Ora,
eu vejo que a palavra de Deus diz que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E verdadeiramente eu desejo trazer aos meus amados irmãos que ora busco não a riqueza, mas busco que Deus possa nos sustentar segundo a sua infinita misericórdia e bondade, e que os nossos planos não estejam de maneira alguma na contramão de Deus, porque é uma palavra verdadeiramente que nós temos que trazer ao nosso coração, que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, e ele penetrou nos céus para que nós venhamos reter firmemente a sua confissão, pois que nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, um sumo sacerdote que pode nos perdoar dos nossos pecados. Em tudo e por tudo eu olho e vejo uma gratidão no coração de Cristo Jesus para combater o pecado em todo o tempo. Em todo o tempo, ele está aliado, como eu disse no tanque de Betesda, a fazer o corte do pecado. Voltando ao tanque de Betesda, todo mundo perguntou por que esse homem ali perdurou por 38 anos. A Bíblia nos diz que este homem ali ficou por 38 anos e a causa daquela permanência foi o pecado. Eu desejo que você possa, nesta manhã, trazer ao seu coração, à sua alma, um pensamento que deve ser repudiado, visto que ele não acompanha de maneira alguma o pensamento de Deus. Jesus Cristo diz uma palavra, um decreto que está escriturado: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está no céu. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai Celestial que está nos céus. Ali eu vejo que aquele homem permaneceu 38 anos. E quando eu me refiro a esse episódio da palavra de Deus, eu imagino que 38 anos é uma coisa muito verdadeiramente difícil de uma pessoa permanecer no pecado. Mas o que eu vejo é que quando Jesus Cristo chega àquele homem, ele vai e elucida claramente aquele assunto. Quando Jesus Cristo lhe chama, ele diz: o que quer que eu te faça? E aí ele quer contar a história de tudo aquilo que ele viveu. Não, eu não quero saber a história que você vive. Eu pergunto: o que queres que eu te faça? E a Bíblia diz que ele seja curado. E ele foi curado. E é onde eu aprendo com Deus. Aquele homem ficou fechado por 38 anos, tendo esperança nos seus braços e na sua própria salvação. Nós devemos colocar a nossa confiança na pessoa divina, eterna de Deus, pois que eu vejo que é um decreto de Deus o homem crer em Deus. Eu sei que muitas das vezes os ensinamentos, eles são ensinamentos que são mutilados, um sincretismo que não chega a lugar nenhum. E eu desejo que você olhe para o autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo, Filho de Deus, e traga à memória os ensinamentos de Deus. O que eu ora ensino é que foram 38 anos de angústia. É muito mais fácil você se humilhar, é muito mais fácil você se corrigir, é muito mais fácil você se consertar, é mais fácil e muito mais inteligente você derramar lágrimas, você trazer uma aflição, uma angústia para a sua alma, para que ela possa sentir que não vai mais fazer a vontade da carne, no sentido que não está perdida, mas que a misericórdia, a graça divina de Deus muito lhe ajudará. Porquanto eu desejo que nesta hora, meu amado irmão, minha amada irmã, companheiros em Cristo e aqueles que são simpatizantes da nossa fé, possam devidamente olhar para uma história do homem do tanque de Betesda. Enquanto ele permaneceu a confiar e a ter esperança que um dia iria resolver e mudar a história daquele momento que vivia diante do tanque de Betesda, nada aconteceu. Muito pelo contrário, a alma foi levada a um óbito tão profundo, tão, mutilador, que aquele homem ficou 38 anos.
Nós sabemos que diante de Deus, a Bíblia diz que a duração das nossas vidas é de 70 anos. Porém, alguns, pela sua robustez, alcançam os 80 anos. Esse é o momento que eu quero trazer aos meus amados, queridos irmãos, companheiros em Cristo Jesus, servos de Deus, escolhidos de Deus, eleitos de Deus, para levarem suas almas até a presença soberana do trono de Deus. Você verdadeiramente é inspirado pelo Espírito Santo a te ajudar, a dobrar os joelhos. Ora, se não pode, que ore sentado, mas se pode, ofereça a Deus a devida reverência, o devido temor, porque vejo que quando todos os momentos o meu Salvador faz as orações, é trazida a Escritura Sagrada que ele dobrava os joelhos. Nós dobramos os joelhos em direção a Deus em sinal de reverência. Nós somos criaturas e estamos diante do Criador. Por isso eu oro nesta hora para que você ensine verdadeiramente a sua alma, ao seu espírito, ao seu corpo. Quem comanda a obra divina no homem é o onipotente Espírito Santo de Deus. Eu tenho visto muitas coisas e como homem experiente nas guerras, nas batalhas espirituais, eu desejo que você siga a palavra de Deus. A minha experiência me levou a fazer coisas muito assim, incomuns diante dos homens. Eu quero deixar registrado para você, em nome de Jesus Cristo, não para minha exaltação, não para minha verdadeiramente satisfação humana, mas é uma experiência de um homem guerreiro. Eu sempre desejei conhecer os mistérios de Deus. E você está ouvindo a voz de um homem que fez 365 dias de jejum diante dos olhos de Deus, diante da Escritura Sagrada e diante do livro da vida. Está escriturado que o pastor Sérgio subiu aos montes 365 dias consecutivos. Eu glorifico a Deus porque ele ainda era um pouco mais jovem e recebia grandes e grandes recompensas do meu Senhor, como eu tenho recebido até o dia de hoje. Não obstante, eu não digo para você trazer um entendimento de tradição, porque muitos vão repudiar tal coisa, dizendo que tal coisa não é bíblica, ou isso foi na época da lei. Para muitos daqueles que não têm uma devida estrutura, com todo respeito, que não têm uma confiança e não têm uma esperança em Deus, eles levam a Deus como uma pessoa que é o seu amigo pessoal. Mas na verdade, Deus nunca pôde repousar na vida daquele que é incrédulo e não quer fazer o melhor para Deus. O que eu desejo estar é ao lado de Deus, seguindo o meu Salvador. Eu creio que em nenhum momento seria repudiado dos olhos de Deus os 40 dias que Moisés ficou diante de Deus, até mesmo porque foi sugestão de Deus para que Moisés subisse ao monte, e não obstante subiu uma vez, subiu duas vezes. A Bíblia nos mostra que também um grande homem que foi levado em carruagens de fogo, ele foi levado por Deus, e esse homem também esteve em jejum por 40 dias, e ali é o mistério de Deus. Eu quero que você nesta hora entenda que da parte de Deus, ninguém nunca poderá verdadeiramente entender algumas coisas em que Deus propôs, e ali eu desejo permanecer sempre nos trilhos da Escritura Sagrada. É bem verdade que muitos homens, algumas classes de homens, eles se tornaram religiosos, eles então entendem que sabem mais do que os outros, mas a vida nos mostra que aquele que verdadeiramente recebe da parte de Deus é aquele que tem fome e sede de estar ao lado de Deus. Então eu glorifico a Deus porque me deu graças de saber o que é o tempo da vida separado. E esta manhã eu desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha êxito, que você venha lograr verdadeiramente grandes vitórias, grandes conquistas, e que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, para que ali, diante das ocasiões da vida, possa ocorrer uma declaração de um homem diante de Deus ou de uma mulher. Ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Um santo
é uma pessoa separada, uma pessoa que vive, como diz o apóstolo Paulo nas suas epístolas, que nós devemos viver neste mundo como se não estivéssemos nesse mundo. O que eu desejo nesta hora é ajudar de uma forma bíblica para que você possa se esforçar, para que você possa entender que muitos esforços são feitos para trazer satisfação ao homem. Ora, ele se esforça desejando descanso, desejando a viagem, desejando verdadeiramente ir ao shopping ou trazer uma satisfação pessoal para ele, para a família, ou até mesmo para outras coisas que não deveria pensar nem imaginar, mas assim o faz. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, que você tem tempo, que você tem a racionalidade, a intelectualidade de um homem, de uma mulher. Você chegou a concluir todos os teus propósitos didáticos ao qual foram ensinados pelo homem. Você tem uma obra gloriosa da parte de Deus, que é o poder cognitivo que o homem tem de fazer a devida organização. Então, organize-se não apenas para fazer aquilo que lhe cabe, aquilo que está em seus pensamentos humanos. Organize-se para fazer o que é a vontade de Deus. Porque entendo da parte de Deus que o próprio Tiago, ele nos ensina nas epístolas que nós devemos fazer, trazer o entendimento que seja corroborado por Deus. Porque ele mesmo fala que nós devemos verdadeiramente trazer o poder do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus, pelo que, rejeitando todas as imundícias e todas as malícias da vida, nós devemos receber com mansidão a palavra em que nós foi trazida, em que nós foi enxertada, porque ela pode salvar as nossas almas das mais difíceis e quaisquer situações oriundas de naturezas nunca imaginadas. Há muitos homens nesta hora diante de assuntos que são completamente diferentes e foram assuntos que surgiram de forma inesperada. Há muitos homens que desejaram o casamento perpétuo e de forma que ele pudesse assim permanecer, mas eles juraram um para o outro que nunca iriam se separar. E na verdade, o que ocorreu? Alguns meses depois, aquele juramento foi quebrado de um lado ou até mesmo do outro, se assim posso falar, e o casamento se desfez. Quando você pega diante da Escritura Sagrada a amar a Deus, você deve entender que é uma obra perpétua. Você não pode agir diante de Deus como muitos homens agem diante do homem. Ele quebra um casamento em 6 meses, ele quebra uma sociedade e às vezes em 1, 2 anos. Ele tem muita facilidade de ser o quebrador das leis de Deus. Esse é o momento que você deve trazer o seu coração a Deus como mulher, como homem, como servo de Deus, como serva de Deus, para desejar não ser um quebrador de leis em todo momento, você proteger aquilo que lhe convém. A palavra de Deus, ela nos mostra de forma muito gloriosa que nós temos que ser homens sábios e mulheres sábias. E nós temos que mostrar, a nossa sabedoria por todas as obras ao qual em mansidão se dão em nossas vidas. Nesta hora, eu estou orando ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. Eu não preciso entrar em guerra, em gritos, para dizer a Deus que eu estou aqui, mas eu louvo ao meu Salvador, eu louvo ao meu Senhor, e Ele sabe que eu estou em guerra, que eu estou em combate. Eu preciso ter conteúdo para que ore por muitas horas. Eu já sou um homem experiente de oração, e quando eu falo isso para você, não é para me enaltecer, não é para me glorificar, é para dizer para você que eu sou um combatente que foi trazido por Deus há algum tempo. Eu desejo não apenas fazer a minha parte, mas compartilhar com aquele que não tem força, com aquele que não tem fé, com aquele que ainda não organizou os pensamentos das doutrinas sagradas na sua alma e no seu coração, a entender que a obra de Deus
Mas, como sempre eu falo, há momentos que ela não é opcional. Ela tem que ser resolvida segundo a graça de Deus. Você observa que quando o nosso Salvador foi trazido dos altos céus para a terra, ali se concluiu o mandamento de Deus, que ele, ao 8º dia, ele foi circuncidado. Ele era o Filho de Deus, o Salvador, mas ali os seus pais o levaram para que pudesse fazer a circuncisão. Em nome de Jesus Cristo, traga ao seu coração que você deseje verdadeiramente prosperar, você possa entregar a sua alma a Deus. Mas por quê? Porque nós somos geração eleita, nós somos o sacerdócio santo de Deus, nós nos tornamos uma nação santa, um povo adquirido por Deus, para que possa fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Nós somos chamados das trevas para a divina e eterna luz. Assim se dá então que o homem acostume com a ideia de ser santo, de ser separado, de ser sagrado. Ora, a Bíblia diz que sem santificação é impossível ver a Deus. Então, quando a Bíblia fala que sem santificação é impossível ver a Deus, ele está dizendo que estão as portas fechadas para aquele ou aquela que não se santifica. Esta é uma manhã que você tem a oportunidade de ouvir esta oração, e não importa onde você esteja, não importa se você está atrás das grades, não importa se você está verdadeiramente diante da justiça como foragido, não importa o que você esteja mergulhado no seu pecado, ou até mesmo diante de uma defesa de uma enfermidade num hospital, numa clínica, ou silencioso com seu pecado diante de Deus, e que nenhum homem sabe. Mas o Senhor sabe o que você está passando e como foi alvejado nesta guerra. E diante de Cristo Jesus, eu sei que Deus pode trazer verdadeiramente o socorro, pode lhe trazer a cura, pode lhe trazer a reversão, pode lhe trazer uma sentença verdadeiramente dos céus, dada por Deus para cessar qualquer que seja o assunto que ora você esteja desenvolvendo ou assim tenha sido alvejado. Pelo poder de Deus Pai, pelo poder de Deus Filho, nós sabemos que fomos lançados a Deus para uma herança incorruptível, uma herança incontaminável, ao qual nós devemos entender que ela está guardada nos céus. Por isso, passando o que você tiver que passar, não olhe para trás, não olhe para os seus interesses, porque são apenas 70 anos de vida, e logo, logo nós sabemos que o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, ele tem a sua vontade. Nós precisamos tapar a boca da ignorância de muitos homens loucos, porque muitos homens loucos tentam persuadir a sua fé de forma a entender que eles estão livres. Não, eles não estão livres, eles foram alvejados e se encontram verdadeiramente cumprindo a sua semeadura negativa. Então nós olhamos para Deus e vemos que uma liberdade que Deus nos traz é uma liberdade em Jesus Cristo. Então eu tenho liberdade de ser servo de Deus, serva de Deus, porque a liberdade não foi me dada para que eu tenha verdadeiramente a minha independência. Em Cristo Jesus, todos os homens se tornaram livres, porque eu sei que é coisa agradável ao homem trazer a consciência para com Deus, para que não sofra agravos, padecendo infinitamente. Há situações que o homem vai e parece que aquilo nunca vai acabar. Mas se foi coisa injusta, em nome de Jesus, eu creio que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó lhe ajudará. Porquanto, recebe, meu Deus, esta oração. Recebe, meu Deus, meu pedido de perdão. Se te digo, escritura no livro da vida, segundo a tua graça, salva minha alma, e ajude a todos que ora estão. Ó Deus, como ouvintes, como irmãos, companheiros e até mesmo desviados, em qualquer lugar que seja sobre a face da terra, que essas palavras possam trazer força e vida pelo onipotente Espírito Santo a cada homem, a cada mulher, a cada ser vivente, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.